Estamos começando o Aprender a Vida Inteira. Mais um podcast que apresenta conteúdos sobre educação, saúde, psicanálise, além de muitas histórias de vida de pessoas que nunca param de aprender. Inscreva-se nos nossos canais disponíveis no YouTube e no Spotify e receba gratuitamente os nossos conteúdos. O assunto que trazemos hoje é um tema que vem crescendo muito pelo mundo e que hoje conheceremos um pouco, porque é um assunto vasto, né? Então vamos conhecer um pouquinho deste conceito. Digo isso porque temos todos que aprender muito sobre este episódio. Educação sistêmica, transformando o aprendizado e a relação com o conhecimento. E está aqui como minha convidada ela, que é formada em Direito, pedagoga com especialização em didática geral, educação especial, educação, arte e história da cultura. Pedagoga sistêmica pelo Instituto Ellen Vieira da Fonseca e pós-graduada em Pedagogia Sistêmica pela Faculdade Innovare, em parceria com a Universidade Multicultural CUDEC do México. Ela também é pós-graduanda em Constelação Familiar pela Hellinger Schule, além de fazer parte da diretoria do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo. Muito importante, estamos falando aqui de Andréia Aidar. Querida, muito bem-vinda aqui. É um prazer. Andréia, uma amiga querida e eu respeito muito todo o seu trabalho e toda a sua trajetória. Então, muito bem-vinda no Aprender a Vida Inteira. Andréia, conta pra gente um pouquinho como que, porque seu currículo é tão vasto que eu não sei nem por onde eu começo as perguntas, sabe? Então assim, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Tá, então vamos lá, bom dia. Na verdade eu tenho uma alma muito inquieta. Então, desde muito cedo, eu sempre fui em busca. A educação é algo que sempre falou muito alto. Sim, sim. Não sei se por referência da minha mãe na educação ou por um chamado interno. E, enfim, desde muito cedo eu já dava aula particular para as amigas. Então começou assim. Já era uma empresária do mundo. Novinha já dava aula. 12 anos eu já dava aula particular. Aí, com o tempo, me formei e fui para pedagogia e prestei um concurso público na Prefeitura de São Paulo. Ingressei em 88 e dali essa paixão. Porém, em algum momento uma inquietação me veio. Eu falei, mas não é possível, parece que a educação ela não avança, né? A sociedade em vários segmentos dá um boom e a educação. E aí nessa inquietação fui para o direito. Fui para o direito, gostei muito do curso, mas quando da prática, aquilo me incomodou também, porque tem muita morosidade na justiça. Eu falei, não é isso. Aí eu ouvi a voz do coração e volto mais forte para a educação. E depois de um bom tempo eu conheço as constelações familiares e isso me trouxe alguns insights. E apareceu, porque as coisas vêm, né? Quando a gente está aberta, está caminhando. E aí eu tive contato com o assunto pedagogia sistêmica, que me chamou muito a atenção. Comecei a pesquisar e este caminho fez toda a diferença, porque eu apliquei em sala de aula esses preceitos dessa filosofia, porque é uma filosofia, é uma abordagem. Né? O que é para a gente entender, porque é relativamente novo isso na educação, não é? Penso eu. O que é a pedagogia? O que é educação sistêmica e pedagogia sistêmica? Sim. É uma abordagem aparentemente nova, mas não se trata de moda, né? Ela é uma nova consciência. Tá. Não é novo do ponto de vista de que ela surge através de observações do Bert Hellinger, que é considerado o pai das constelações familiares. Ele foi um missionário que esteve por 16 anos em missões na África. E ali ele detecta como que se lida com as questões do dia a dia, buscando força ancestral. Então ele compila as leis universais. Aprendendo lá na África. Aprendendo, ele foi para a missão, Sim. né? Mas ele
aprende sim com essa civilização, e ele tem várias outras formações, mas ele observa as leis universais de vida e ele consegue compilar isso nas leis, que são as leis do amor, que basicamente, bem superficialmente resumindo, é o pertencimento, a ordem e hierarquia e o equilíbrio. Tá. Então, com isso... Quer dizer, pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. São pilares imprescindíveis que regem todas as relações, quaisquer relações. Então, a pedagogia sistêmica, na verdade, vem como pedagogia sistêmica, eu gosto de chamar educação sistêmica, são sinônimos, né? Tá bom. Na verdade, é uma nova postura do profissional de educação diante do aluno. Quando eu fiz o curso com a Ellen Vieira, ela trouxe uma fala que, num primeiro momento, me impactou muito para nós, né, alunos. Ela disse assim, vocês são apenas o professor. Olha. E aquilo me veio assim, mas como assim apenas o professor? Sim, porque em sala de aula nós somos apenas o professor. E onde isso impacta? Impacta no seguinte... Eu sempre fui uma pessoa da minha natureza de querer ajudar. E no ajudar você muitas vezes atrapalha. Então, ali eu entendi que o professor ele tem seu único papel de estar ali a serviço do aluno para a educação, para o seu desenvolvimento. E eu tive uma experiência muito considerável nesse sentido. Numa reunião de pais, eu aguardei o final da reunião depois desse ensinamento da Ellen. E chamei os pais que eu, na minha arrogância, achei que fossem os que mais precisassem. E disse, eu fiz uma limpeza na minha casa, eu separei algumas coisas e fui. Você gostaria? Um ou outro aceitou, até que uma me falou assim, a que mais tinha dificuldade financeira. Falei assim, não, professor, eu não preciso. Que mensagem ela passa? A partir do momento que eu saio do meu papel de professor e vou para este lado, o que a criança lê em mim? Puxa, a minha mãe não dá conta. Então eu tiro a força dessa família e eu também tiro a minha força do meu papel de professor. Olha isso. Então é uma nova postura nesse sentido. Toda criança carrega uma história, né? E a criança conta essa história... Que está ligada a toda a sua ancestralidade. A toda a sua ancestralidade. E a criança vai trazer essa história e contar essa história inconscientemente através do seu comportamento. Seja contando essa história no silêncio, numa apatia, seja contando essa história em comportamentos indesejáveis em sala de aula. Só que atrás dessa história tem muitas dores, muitos emaranhamentos que a gente diz. E aí está o olhar diferente, a postura diferente. Quando você olha para esse aluno numa sala de aula, esse aluno não está sozinho. Então, você traz o pertencimento desta família para a sala de aula. Quer dizer, respeita toda a sua história devidas, né? Devidas, mas como você trabalha isso? Ludicamente, de uma forma leve, que a criança não se dê conta na consciência, mas... ali, internamente, ela se sente segura e acolhida. E aí eu posso dar alguns exemplos. Por favor. Nossa, eu quero muito entender, porque realmente, né, as pessoas que trabalham com seres humanos, às vezes é um professor, às vezes é um médico, às vezes é um terapeuta, né? Um dos grandes questões que o terapeuta tem que aprender é não transferir, né? Exatamente. Quer dizer, não ocupar o lugar da mãe, não ocupar o lugar do pai, não puxar para si. E aí acaba realmente, as pessoas que acabam fazendo isso, elas saem um pouco da sua verdadeira função, né? E da sua força. E da sua força, que eu acho isso mais importante ainda. Sim. Então me dá alguns exemplos, por favor. Criança, adolescente. Então eles trazem esse histórico todo. E nem eles, a inquietação na alma, a inquietação interna, ela não tem uma explicação consciente para esse aluno. Então, eu vou fazer um recorte, mas eu vou trazer uma noção mais ampla com alguns exercícios. Primeiramente, que eu passei a ter uma postura diferente do primeiro momento da sala de aula. Um momento de introspecção, de ouvir uma música, de silenciar a mente, uma meditação. E, começando pelo pertencimento, as crianças se olhavam nos olhos, se davam um bom dia, eu vejo você.
Você faz parte. E eles faziam isso na mesinha entre os 4, né? E eu comecei a notar uma diferença no comportamento num espaço de tempo muito curto. Então, aqui eu estou falando do pertencimento entre eles. Aí eu vou para a situação da família. Eu tive um aluno que me dava muita preocupação. Então, ele chegava, ele parecia um velhinho. Ele carregava a mochilinha, ele ia chegando na sala de aula e já pá. E eu falei, preciso chegar nessa criança sem ser invasiva. Então, eu comecei a fazer uma sondagem com todos. Quem aqui mora com o papai, com a mamãe? E aí vem as respostas. Eu não tenho papai, meu pai fugiu, minha mãe isso, né? E neste em específico, ele falou de uma forma muito... Eu não tenho pai. E eu me lembrei de um exercício que nós fizemos no curso, e eu olhei bem nos olhos dele e falei, claro que você tem o papai. Eu vejo o papai em você, eu vejo o papai e a mamãe em você. E até me emociona. E você é a misturinha desse papai e da mamãe. E aí, ao longo do período, algumas atividades. Então, por exemplo, e é uma atividade muito legal, que não basta fazer simplesmente. Você tem que se estruturar desse conhecimento para fazer, para que ele tenha efeito. Mas eu vou trazer um exemplo. Então, eu levei para a sala de aula leite em pó e chocolate em pó. E os copinhos. Então, as crianças punham um pouquinho do leite, um pouquinho do chocolate nos copinhos. E depois eles decidiam quem era a mamãe, quem era o papai. Então, eles punham a mãozinha no copinho, pensavam no papai e desejavam tudo, falavam, sentiam tudo o que eles tivessem com relação ao pai, depois com relação à mãe. Isso num primeiro dia. Num outro dia, vamos misturar misturado. Então, essa misturinha é você. Vamos separar o papai e a mamãe de você? Não dá. Então, a criança, brincando, ela começa a perceber o quanto ela foi amada, seja como tenha sido. Mas ela nasceu de algum momento, né? De uma conexão e que ela veio à vida. Isso já faz com que a criança se sinta acolhida. Poxa, eu não estou aqui sozinha. Minha professora, ela vê que eu estou... da concepção é o momento de conexão. De conexão. E a professora me vê para além de mim. Né? Ela traz aqui. Então, são alguns exemplos. O coraçãozinho, né? O coração da mamãe e do papai por um fio invisível. Toda vez que a criança se sentia triste, a gente confeccionou isso, ela buscava na mochilinha. Tem os bonecos de força, também trazidos pela Ellen Vieira, que são incríveis. Você conecta pai, conecta mãe, e faz esse desenho de pai e de mãe da criança e fica como uma âncora na sala de aula. Toda vez que a criança tinha algum sentimento, ela ia sozinha buscar, pôr as mãozinhas e buscar essa força. E aí eu comecei a notar que o Andréia, Enzo... deixa eu só fazer um parênteses assim. Como que você vê, no caso, quando a criança tem um trauma mesmo, né? Um trauma de abandono e tal. Como é que é isso dentro da relação sistêmica? Porque, às vezes, teve um abandono, teve um estupro, por exemplo. Como que isso é tratado quando aparece no grupo? As dores da infância, as feridas da infância, né? São muitas. E, na verdade, não é que a dor do abandono, não é que necessariamente a criança tenha sido abandonada. Pode acontecer. Mas é como a criança recebe isso. No caso deste aluno, para ele foi abandonado, rejeitado, o pai foi embora. Então, o que foi exatamente, nem sempre você vai saber. Mas quando você traz para a alma da criança, para esse sentimento de que os pais o trouxeram por amor, e ela sente, claro, parece muito fantasioso, né? Mas não, a criança sente isso. Quer dizer, o amor da vida, né? A gente pode dizer, exatamente. Né? O amor da vida, ela muda o comportamento. Esse pertencimento traz uma força, tanto que esta criança, ao longo desse trabalho, que não durou 2 semanas, ele já tinha um comportamento diferenciado, ele já chegava com ânimo, ele queria fazer a meditação, ele queria fazer o Eu Vejo Você, ele queria fazer os exercícios sobre o papai e a mamãe. Né? Então, na verdade... Quer dizer, ele vinha cansado, ele trazia aquele peso
de existencial, né? Que é um peso existencial. E aí, à medida que vai lembrando dessa conexão vai de vida... É como se ele fosse liberando uma aflição interna. Que bonito isso. É lindo. Os efeitos são maravilhosos. Então, esse é o pertencimento. Aí tem a questão da hierarquia. A hierarquia e a ordem, né? A ordem, os que vieram antes têm precedência. Então, a gente honra esse papai, a gente honra essa mamãe de uma forma lúdica. E aí a gente lembra também que o papai também veio através do vovô e da vovó. Então, isso você vai trazendo para a criança, para o adolescente de uma forma mais leve. E o equilíbrio de dar e receber. Com relação ao professor, o aluno não existe equilíbrio, né? Porque o que o professor traz, e com os pais também, os pais trazem a vida, então não tem como um filho equilibrar essa relação. E o mesmo com o profissional, com o professor. Mas, entre eles, alunos, existe o equilíbrio de dar e receber. Então, é nas tratativas de bons relacionamentos, nas tratativas do bom comportamento. Mas isso você acaba nem ensinando, Silmara. Isso acaba acontecendo naturalmente, quando eles fazem esse movimento de olhar nos olhos e perceber que o coleguinha é igual. Que o coleguinha gosta do respeito, que o coleguinha sente esse amor e que ele, sentindo, ele também dá. Então, eu fiz experiências que eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Uma sala da prefeitura com 30 e tantos alunos. É bastante, né? Muitos alunos. E era um silêncio, mas não era aquele silêncio de crianças em movimento, não. Mesmo fora da sala de aula, no parque, em atividades de contemplar a natureza. Fazíamos muita meditação fora, para deitar, olhar para o céu, observar o topo de uma árvore, que aves que passam. Tudo isso vai conectando. E quando também você conecta a natureza, que é a nossa fonte vital, sim, nós somos natureza. Você começa a contemplar a vida de uma outra forma e fica mais leve. Silmara, é um trabalho assim. Nossa, puxa vida, devia fazer parte da formação dos professores. Existe, assim, alguma prefeitura, alguma escola que você conheça, que já está fazendo esse trabalho de formação nesse sentido? No Brasil, que tenha essa linha, não conheço. No México, a escola da Angélica Olvera, sim, que tem a faculdade CUDEC, mas ela tem, acho que hoje deve ter mais de 8 mil alunos. Na época bastante. Em que tive aula com ela, já tinha perto disso. Mas eles começam pequenininhos e seguem até a faculdade. E hoje ela já tem essa turma completa. Uau! E tem toda uma não é metodologia, mas tem toda uma filosofia diferenciada. Então, a mãe traz a criança para a vida e o pai apresenta o mundo à criança. Então, na escola sistêmica, quem leva a criança para a escola é o pai, não a mãe. Olha só. Porque a escola, ela é uma porta para a vida, para o que virá depois, né? E quando então, não tem o pai, é alguém que o represente, Andréia, por exemplo? Eu acredito que sim. Tipo um avô, um tio? Esses detalhes, assim, de como funciona lá, não, mas... O pai, se possível. Não havendo a possibilidade, muito provavelmente a mãe. Porque você sabe que uma vez eu vi uma escola muito bonita, estou te falando, porque ela tinha também essa questão muito da família forte, né? E eles faziam Dia dos Pais, Dia das Mães. Só que o fato de fazer o Dia dos Pais, Dia das Mães... Muitos casais que se separaram, mãe solo e tal. O Brasil tem 25% das mães que são mães solo, né? Muita gente. Muito. E aí, eu achei tão interessante o que aquela escola fez. Ela fazia o convite e ela não queria abrir mão dessa figura, conhecendo um pouquinho de psicologia, da figura da mãe e da figura do pai, né? Então, ela sempre, quando fazia o convite, a escola fazia assim, encontro do Dia das Mães ou de quem a represente. E encontro do Dia dos Pais ou de quem o represente. E às vezes acontecia de vir a mãe e ela vinha como pai também. Mas ela falava, é porque também essa mãe que foi abandonada, ela falava, não, mas é que eu faço esse papel também. Então, para mim é muito difícil, porque eu tenho que fazer o papel feminino, mas eu também tenho que falar da força masculina. E eu achava muito interessante, porque você olhava a escola e tinha mães ali representando, mas para a criança... Essa clareza de representações era uma coisa muito forte para ela também, né? E você está trazendo isso, quer dizer, a importância das crianças saberem que elas pertencem, que tem uma organização, por trás, né? Até biológica. Sim.
para elas chegarem ao mundo, né? Sim. E você traz um assunto que para mim é muito caro. Quem sou eu para discordar do que se coloca institucionalmente, mas as escolas têm tirado essa comemoração do Dia do Pai, comemoração do Dia da Mãe, justamente pelas questões familiares. Dessas relações, partidas, né? E trazem o Dia da Família na escola. Ok, contempla, entre aspas, porque família é algo muito mais amplo. Claro. E, de qualquer forma, eu acho que nós acabamos por deixar de legitimar as figuras, o papel do pai e o papel da mãe, independente de como tenha sido essa chegada da criança. Porque às vezes é adotiva, às vezes pode ser, mas ter essa vem figura. De um pai e de uma mãe. Exato. E tem que honrar essa origem, né? Porque é graças a eles que a vida se constitui. E ela está aí. Então, é imprescindível. Aí está o pertencimento também, né? Você inclui esse pai e essa mãe. E aí, através disso, você também tem essa força. E a criança, ela tem tanta facilidade de captar isso, porque na pureza é tudo que ela busca, né? A criança está sempre... Tem um livro do Bert Hellinger, que é para onde olha a alma da criança. E por que ela, em sala de aula, ela representa comportamentos? Porque ela está olhando para lá. Então, quando você inclui, você consegue fazer com que ela se acalme, ela saiba que esses pais também estão aqui. Então, aqui eu posso relaxar. Que ela não está sozinha. Aqui é ou que ela não está tão sozinha, exato, né? Aqui é segura, que eu faço parte, minha família também. E o professor, ao tratar isso, ou seja, né, dizer para a criança que ela pertence ao pai e à mãe dela e não a ele, porque ele é o professor, né? Pertence enquanto aluno, sim, mas, né, eu digo nessa questão dessas transferências, ele fica melhor também? Você não precisa nem dizer. Quando você traz o reconhecimento, o pertencimento desses pais, você já está na sua postura de professor. Então, você nem precisa dizer, aqui eu sou sócio. Não. A criança te olha com outros olhos. É como... É tanto respeito que você passa para essa criança que ela te vê como uma autoridade que permite que ela esteja ali segura, acolhida e livre. É aquilo que já teve aquele livro, Professor Cintia Não, né? Professora Cintia Não. Já teve um livro, um tratado sobre sim, isso, né? Porque não é parente, né? Exato. Às vezes eu costumo dizer assim que, infelizmente, na educação, ela tem, é claro, uma proximidade, porque é educação, maternal, né? É exato. Mas, às vezes, você fala assim para uma família, olha, mas é importante isso, e a família às vezes quer saber mais que o professor. E a gente costuma pensar que quando você vai no médico e o médico te dá uma receita, você não quer saber mais do que o médico. Né? Você não quer saber mais do que um advogado, mas você quer saber mais do que o professor. Então, todo mundo é professor, todo mundo entende professor. E eu acho que você está falando muito você está reivindicando esse papel desse especialista que se formou, que estudou, que ficou anos também, que continua a aprender a vida inteira, sim, porque ser professor hoje é inserir tantos temas novos que vêm cotidianamente. Então, esse pai ou essa sociedade não pode achar que sabe mais que o professor, mas tem que tratá-lo como trata as outras profissões, né? Porque senão vai um invade o espaço do outro, né? E todo mundo perde com isso. E todo mundo perde, né? Então, assim, é o papel do professor e também validar a responsabilidade de pai e de mãe, né? E caminhamos juntos. Mesmo, né? E nós caminhamos juntos. Só que pais com uma determinada função, que se mistura em algum momento com a escola, em especial na educação infantil, mas o professor é diferente, ele está ali para uma outra questão. Mas nós temos uma sociedade muito matriarcal, né? Uma sociedade muito assistencial, na verdade. E a gente precisa, aos pouquinhos, perdendo um pouco essa visão e fazer com que a escola seja uma instituição de qualificação humana, corpo, mente e espírito, sabe? Uhum. Para que haja uma estrutura que leve essa criança, esse adolescente para a sociedade com empoderamento, com empoderamento. Né? E né? o professor também mais empoderado, sim, não é? Sim, hoje tão desvalorizado, né? Institucionalmente, pelas famílias, pela sociedade de um modo geral. É muito triste, a gente tem caminhado na contramão do que deveria ser. Mas eu não perco a esperança. Porque a educação ainda é o caminho, né? E hoje, o que a gente percebe?
Por que a educação sistêmica ela é imprescindível desde os primeiros anos? Porque ela conecta a criança a uma origem. Ela conecta a criança à vida. É muito bonito isso, né? E essa conexão, quando ela se sente pertencente, ela não precisa buscar fora como se preencher. Nas drogas, no mundo digital. Porque, na verdade, ok, que o mundo digital traz uma dependência, e hoje já se comprova, né? Essa dependência mesmo afeta parte no cérebro afetada por drogas e tudo mais, mas no fundo, não deixa de ser a busca de um vazio. Você preenche e cada vez mais nós percebemos que essa falta de comunicação, olhos nos olhos, conexão com as famílias, se sentir de fato pertencente no dia a dia, é um abraço, é um eu te amo, é quando o bebê, é um tomar um banho junto. É contato, contato. Então as crianças estão muito cedo indo para as redes sociais, ocupando o seu tempo, deixando de se desenvolver. Corpo, mente, espírito também, né? E emoção. Então, assim, crianças sedentárias, nós estamos já tendo resultados muito negativos com relação a isso. Crianças com uma saúde mental deficitária, porque falta esse lado e ela está muito conectada a uma máquina. Tanto que eu tenho um vídeo que dão um livro para uma criança de 2, 3 anos e no livro ela vai com o dedinho, meu Deus do céu. Então as crianças estão nascendo já expostas às telas, né? O retardo no desenvolvimento cerebral, a questão do sono que é afetada, a falta de... a empatia que tem diminuído, a intolerância, né? Porque é tudo muito rápido. As crianças, os adolescentes estão imediatistas. Quer dizer, faz essa relação realmente, né? O imediatismo da tela pode gerar mais pessoas intolerantes, não é? Exatamente. Você sabe que eu tenho aqui, Andréia, deixa eu ver até se eu acho nesse momento, não sei se eu vou encontrar, mas senão eu vou ficar devendo, depois eu digo aqui, não, acho que não, que saiu uma novidade, né, para para maturidade? Para maturidade de uso, né? 16 anos, não 16, é? 16 Instagram. anos. Você tem 16 anos, gente, né? Então, tem crianças que têm seu próprio perfil. Tem? Criança pequenininha, quando a maturidade, pelas orientações, é de 16 anos. Olha, encontrei aqui. TikTok, 14 anos. Facebook e Instagram, 16 anos. E o X, né, que é o antigo Twitter, 18 anos. Imagina. Então, a gente tem aqui, Jaime Ribeiro postou, então a gente tem aqui um olhar muito mais distante do que a gente está imaginando. E aqui não está mais inteligência artificial. Então, conversar com inteligência artificial a partir dos 13. Então, você vê, né, como, especialmente no Brasil, isso está muito antecipado. Eu né? acho que está atrasado Está antecipado do ponto de vista da idade e atrasado do ponto de vista do que está sendo essa discussão sobre telas no mundo, né? Antes tarde que muito tarde, né? Eu acho que a gente demora muito para tomar algumas atitudes. E recentemente, essa semana, saiu uma outra matéria dizendo sobre o número crescente de ameaças a escolas, professores e alunos. Quer dizer, está aumentando muito. Isso. Então, assim, de ataques, isso no Brasil, né? No Acabou mundo, a de gente ter na Áustria, exatamente. Né? Então, meu Deus, para onde a gente tem que caminhar? Nós não temos que caminhar, talvez, para avançar, a gente precise dar um passo atrás. Né? Então, quando eu digo antes tarde do que muito tarde, a proibição do uso de celulares, por exemplo. Que foi uma excelente medida, né? Exato, mas as evidências já são de muito tempo, né? A gente já perdeu muito do desenvolvimento, tem um gap aí, sem contar a pandemia. Né, esse ato que ficou, mas que bom que isso tenha vindo, só que faltou talvez uma conscientização da sociedade, mostrar com clareza a importância, porque hoje nós temos pais também envolvidos, viciados, nós mesmos, se a gente não se policiar, a gente não vive sem uma tela mais. Exatamente. Então essa consciência, porque em especial nas escolas públicas, não posso falar pelas privadas, mas de alunos que se recusam, ameaças à escola, pelo fato dele não poder estar
Com o próprio celular, Porque né? aquele celular, ele satisfaz uma necessidade interna, tem uma dependência aí, né? E todas essas questões. E acaba perdendo habilidades essencialmente humanas, Nossa. como tocar, cheirar, né, aspirar, Sim. ouvir de uma forma diferente sons da natureza, né? Então a gente vai ficando muito impermeável, não é, Nossa, Andréa? andar, correr, andar Exato. de bicicleta, Exato. caminhar no parque. Plantar, cozinhar, né? Exato. Temos perdido isso. Então parece que hoje a vida de um aluno é escola e tela, né? E aumenta a frustração também, expectativa do que pode vir a ser um futuro. Aí você traz a inteligência artificial, meu Deus do céu, ela acrescenta muito, mas nos rouba tanto também. Exato. Né? Quantas profissões já estão a caminho do fim? Quantas já estão basicamente... E mesmo também a questão de você pensar por si, né? Se você não usar a inteligência artificial como um complemento de uma pesquisa, por exemplo, ok. Mas se você deixar tudo por ela, você para de ter ideias, para de conectar, para de fazer sinapses. Então, isso também acaba sendo uma coisa muito séria. Agora, Andréia, você está aqui, né, com esse livro, que eu estou de olho nele, né? Porque você trouxe muito fortemente a questão sistêmica, que sinceramente acho que a gente precisaria se aprofundar um pouco mais nisso, né, para entender sistemas de família, sistemas da escola, porque uma coisa é você juntar para fortalecer, a outra coisa é misturar tudo e cada um fazer um papel. O pai quer ser o professor, ele não é, o professor quer ser o pai, ele não é. Então a gente cuidar melhor desses lugares, né, cuidar desses sistemas. E eu estou vendo aqui, toda hora eu estou olhando, mulheres na educação. O que você me traz aqui dessa pessoa que não parou de aprender a vida toda? Mulheres na Educação foi um convite da Andréa Roma, que é a CEO da Editora Líder, e ela tem um selo Mulheres. E esse selo deu origem a várias publicações, a uma série de publicações. Mulheres na psicologia, no direito, no RH, enfim, ela me convidou para coordenar Mulheres na Educação. E esse selo, ele é reconhecido em mais de 170 países no mundo. Sim, é um trabalho muito respeitado, um trabalho lindo. Coordenei este volume 1. Posso pegar aqui para mostrar aqui para o pessoal? Mulheres na Educação, gente. Lindo. E agora nós estamos em fase de execução aí do Mulheres na Educação volume 2. E aí as pessoas contam qual é o objetivo, o intuito da Andréa. Ela, vez e voz, na verdade, ela traz trabalhos que impactam a vida, ainda que seja de um aluno, mas que impactam a vida, a escola ou aquela comunidade local de alguma forma, e que são trabalhos que ficam no anonimato, certo, em todos os segmentos, né? O quanto que a mulher ela é imprescindível na sociedade. Então, vamos dar vez para essas mulheres trazerem as suas histórias. E é tão interessante que neste livro eu convidei muitas educadoras, mas não só. Participa dele uma refugiada que, quando chega ao Brasil, na Palestina, ela tem muita dificuldade com os filhos, né? A inserção na escola e tudo mais, e ela passa a orientar mães. Hoje essa mulher dá palestra no Sesc, e ela participa trazendo também. É uma educadora. Então, e aí você também está convidada a participar do próximo. Muito obrigada, quiser, opa, é muito obrigada, muito obrigada. E aí, andando um pouquinho, né, por sua trajetória, você também é diretora do Instituto Histórico e Geográfico, né, do Estado de São Paulo. E conta um pouco, porque nós vamos ter um homenageado incomum, né, na área da educação, que é essa pessoa que é o Cortella, né? Então, o Cortella, nosso professor, e eu vi, né, que o Instituto Histórico vai homenagear os 50 anos de docência. Meu Deus, coisa linda! E fala um pouco do trabalho do Instituto, porque infelizmente também no nosso país, né, lugares que guardam as memórias, que vão falar um pouco de tudo que viveu, né? Seja um estado, seja um país, nem sempre é muito visitado e procurado, sim, não é? Sim. O Instituto Histórico e Geográfico é uma instituição incrível, né? Centenária, não é? Centenária, 1894, se não me engano. E ali
temos membros incríveis da área da história, da geografia e que, de fato, eternizam a história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E é um instituto, gente, que é um acervo para a vida. Né? E nós estamos nesse caso, quando a gente conversou do sistêmico, a gente percebe que está perdendo um pouco da identidade, não só sistêmica, mas de um sistema maior, que é a nossa comunidade, a nossa história, e o Instituto é um guardião. E ele é tem tão espaços... bonito isso, porque eu vi, tem conselho de honrarias, tem. Né, que homenageia pessoas para que essas pessoas fiquem na história do estado de São Paulo, porque é uma coisa que vai se perdendo também, né? E tem espaços lá educativos que podem ser visitados por escolas, né? Tem o maior acervo da Revolução de 32. Olha isso. Tem a trilha do Peaburu. Sim. Que é uma das primeiras trilhas indígenas. Então, é um lugar maravilhoso, hoje presidido por professor João Tomás, que é incrível também. E fica o convite, né, para que essas escolas se apropriem desse espaço e levem suas crianças, seus adolescentes, para resgatarem nossa história, porque também tem a ver com a identidade. Isso também é pertencimento, isso também faz parte do sistêmico. Né? Porque o sistêmico, a escola, ela está inserida em algo maior, né? Então, a nossa história faz parte também desse sistêmico. Qual é a nossa origem? Também faz parte do sistêmico. Se eu venho de uma origem italiana, se eu venho de uma origem brasileira, mas eu estou no Brasil. Então, essa história desse país também me afeta. Mas conhecer e honrar também torna a vida mais fluida. Porque você faz parte daquilo. E quando você reconhece, você tem força nessa nação também. Nossa, que bonito. Para criar algo maior. Quer né? dizer, tudo se liga se com conecta, tudo, né? Tudo. Se a gente encontrar o lugar das coisas, sim, né? Sim, isso, o lugar das coisas. E a gente também precisa tomar cuidado, porque histórias de vida são tão necessárias no mundo em que tantos influenciadores vão passando pelas redes sociais e a gente precisa entrar ou tomar posse da própria história. Achei lindo que você trouxe dos nossos ancestrais, né? Saturnino de la Torre é um especialista da Universidade de Barcelona, André, e ele costuma dizer assim que mas às vezes eu tenho um pedaço da minha história que eu acho que é muito triste. Não, mas então você pode utilizar aquele pedaço para você superar, né? Então dentro do caminho ancestral, você é o ponto que vai acertar isso e vai tocar a sua história para frente. Acho lindo o que ele fala. Então, acho que incluir a educação sistêmica, incluir histórias de vida dentro da educação pode ser um caminho, né? Isso que você falou, eu vejo você, eu sinto, eu percebo você. Quer dizer, pode ser um caminho de redução de bullying, de redução de violência na escola, de redução de estresse de professor, de redução de pais se sentirem mais responsáveis do que realmente eles estão, porque tem muito pai e mãe que não está assumindo, né? Delegando. Então, assumir e entender que como quer que o lar esteja feito e constituído, é importante essa proteção e esse acolhimento para a criança. Andréia, olha, quanto aprendizado aqui! E eu gostaria de trazer mais uma questão que é muito importante. Apesar das dores, apesar de tudo que os nossos ancestrais viveram e nós nos conectamos, nós trazemos essa memória, nós temos a permissão de fazer um pouquinho diferente. Ai, que bonito. Com humildade. Não é não reconhecer o que foi, muito pelo contrário. Honrar o que foi como pôde ser. E com permissão de fazer um pouquinho diferente. E voltando ao nosso querido professor Cortella, o Instituto o homenageará porque ele faz parte, ele deixa um legado diuturnamente. Porque este homem, ele traz ensinamentos com uma humildade, como ser humano igual. É isso mesmo. Ele é muito lindo e então ele faz parte da vida da educação. Ele faz parte da vida da sociedade. Ele faz parte. Não há quem não conheça algum ensinamento do querido Cortella. Então, nós somos privilegiados e temos que honrar essa história que ele trilhou e o que ele se tornou. Porque ele se torna também por nós. Exato. Né? E que bonito o Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo honrar um professor. Um professor. Que é algo que a gente... Né, que permeou toda a nossa conversa. Andréia, que mensagem você quer deixar? Por favor, ali para aquela câmera que é a sua, que mensagem você gostaria de deixar, né, diante de tantos ensinamentos essencialmente humanos? Olha, até me arrepia quando você
diz isso, eu sou uma apaixonada pela vida e estamos aqui a serviço da vida. Cada criança que vem ao mundo, ela vem com um potencial assim, de vida, de realização, de sonhos e tudo que ela traz. Então, senhores pais, esse filho que chegou, ele é um presente de Deus. Ele é emprestado para que você ajude-o a trilhar o melhor caminho que ele puder. Então, olhe para esta criança com muito amor, com muito carinho, muita responsabilidade, porque é esse o caminho que nos levará a ter uma sociedade melhor, uma vida mais leve, para que a gente flua realmente com leveza, né? É leveza. Nossa, tá, quanto aprendizado. Olha, gente. É lindo a gente poder estar na educação, não é? É, exatamente. Então, nós estamos encerrando o Aprender a Vida Inteira com Andréia Aidar e a educação sistêmica. Andréia, muito obrigada por você estar conosco e estar aqui. Esse chale que representa o nosso canal no sentido de acolhimento. Você o tempo todo falou sobre isso, sobre acolhermos, né? As crianças e os jovens. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que carinho gostoso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Ai, que lindo. Aprender a vida inteira.